Estamos aqui com a enfermeira Graziella. Ela é coordenadora dos consultórios de rua e ela vai falar um pouquinho para nós sobre isso. Como funciona esse serviço? Então, o consultório de rua ele foi criado para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade, moradores de rua, que em geral são usuários de droga. Então, ele atende na questão de saúde desses pacientes, né? Aquilo que eles trazem para a gente. Pode ser complicações clínicas, ou por causa das drogas, ou está ligado à demanda do próprio paciente. Qual território ele abrange? Então, aqui em Criciúma, quando a gente fez o projeto, pensamos em 2 bairros específicos, porque no início era um projeto, o consultório de rua, ele tinha um enfoque mais no uso de drogas. Então a gente pensou em bairros que eram mais problemas com drogas, que era o bairro Renascer e Paraíso, com uma pesquisa que a gente fez com as ESFs e fez também com órgãos responsáveis, tipo o Comad, e tiramos os 2 bairros com maior usuários traficantes de drogas. Quando a gente implantou o projeto, a gente optou também por estar puxando para, como área de abrangência, o centro, porque a gente tem nas praças a Maria Rodrigues, a Nereu Ramos e a do Congresso, um forte uso de drogas e uma população que fica muito ali, que é o pessoal que mora na rua. Então a gente atende atualmente o bairro Renascer, o Paraíso e as praças aqui no centro. Qual o público-alvo? Então, o público é as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, moradores de rua ou não. O consultório de rua tinha um enfoque, o consultório na rua tem outro enfoque. A diferença deles é que o consultório na rua é uma mistura de atenção básica com saúde mental para atender a demanda de saúde dos usuários, que a gente tem em Criciúma. O nosso público-alvo são as pessoas em situação vulnerável. Qual o papel dele para a sociedade? O consultório na rua ele tem como meta o atendimento de saúde dos moradores em situação, dos usuários em situação de rua. Então, ele vai estar o quê? Redirecionando as pessoas com algum tipo de patologia para encaminhar para uma tuberculose, por exemplo, hepatites, vai diminuir a transmissão de patologias mais sérias, tende a trabalhar com a vontade do paciente, inclusive na questão da abstinência. Então, para a sociedade, ele tem um enfoque muito mais voltado para a questão da droga, né? De trabalhar com os variações de danos, trabalhar a forma como eles estão nas praças para evitar problema com a sociedade em geral. Então tem um enfoque muito mais no usuário do que na própria sociedade, dizendo assim. E por que ele existe? Então ele foi criado dentro dessa proposta de que existia uma cidade que está em expansão e que tem muitas pessoas em situação de rua e muitas pessoas que estão em situação de rua são usuários de droga. Então ele foi criado para atender essa demanda que ninguém atende, na verdade uma demanda que fica desassistida porque as ESFs não atendem, porque eles não têm endereço fixo, então não pertencem a uma especial. Outras equipes também não atendem, então acabou o consultório na rua foi criado dessa demanda, pessoas que estão em situação vulneráveis, e ele foi criado, necessariamente quando foi criado, foi pensando na população álcool e drogas que está em situação de rua. Hoje ele já não é só mais esse enfoque, mas quando ele foi criado o enfoque era esse. O que são essas ESF que você Estratégia de Saúde da Família. São os postinhos de saúde, as unidades básicas de saúde. Quais são as leis e as normas desse serviço? Aqui criou o consultório na rua de Criciúma, um edital criado dentro do plano CRAC, o Estratégia de Tratamento ao CRAC de 2010, mas essa portaria, agora tem a portaria própria do consultório na rua, que é 122, que direciona a ação do consultório na rua. Então essa é a lei que hoje rege o consultório na rua, portaria 122, de março do ano passado. Março do ano passado. Qual é a composição da equipe? Aqui em Criciúma a gente tem na equipe uma psicóloga, uma enfermeira, uma assistente social, uma técnica de enfermagem e 4 redutores de danos e uma função de coordenação. É uma equipe pequena para a cidade é muito maior do que isso, mas é o que a gente tem, a princípio é essa equipe que a gente tem. Como tem um psicólogo na equipe, qual é a função dele? Ele faz avaliação de psicologia, né, até para avaliar a motivação, o estado motivacional dos pacientes, atendimento em alguns casos e direciona para serviços específicos. Por exemplo, ela não tem um consultório, então não tem como atender o sujeito no meio da estrada, no meio de um monte de pacientes. Se ela vê que a situação é muito grave, que ela não vai poder lidar com ele em situação de rua, ela vai estar encaminhando para um serviço mais específico. Mas é mais nesse sentido mesmo, a gente está fazendo grupo com eles na praça, a gente está orientando a redução de danos, é um trabalho mais de orientação, no caso. Qual é o custo que a prefeitura tem com esse programa? Esse programa, na verdade, é o que a gente fez para a saúde mental, ele tem uma verba fixa de 150 mil uma vez para implantação. Com a mudança para consultório
consultório na rua, porque a proposta é que o projeto vire um programa definitivo, vai vir uma verba mensal que eu não me lembro se é de 10 ou de 15 mil para custear esse programa. O que a prefeitura dá de contrapartida são os profissionais, então o salário dos profissionais é frente de contrapartida da prefeitura. O que ela pagaria é isso. Qual foi a iniciativa desse projeto? Então, surgiu aqui no CAPS-AD essa proposta. A gente já trabalha no CAPS-AD Correção de Danos e pensou-se em trabalhar isso com pessoas que não estão aqui. Então, a gente recebeu o edital para fazer essa inscrição do projeto, nos mobilizamos e criamos aqui dentro do CAPS-AD. Saiu daqui do CAPS-AD esse projeto. E qual é o horário de atendimento dele? O horário do consultório na rua é uma coisa que não é fixa. Então, elas tanto podem atender de manhã, como à tarde, como à noite. Depende da demanda. Atualmente, elas estão atendendo mais à tarde, porque a gente está sem um veículo e fica complicado de ir para os bairros à noite. Então, elas atendem mais à tarde. Mas a proposta é que a gente expanda o horário até umas 9, 10 horas da noite, para realmente ter uma população que ninguém atende, né? Os usuários de drogas costumam sair da toca começar da aula. Depois das 6, 7 horas da noite, quando não tem serviço aberto. Por enquanto, não estamos nesse horário ainda, mas a nossa proposta é que isso seja breve, assim, chegando para o nosso meio de transporte, a gente vai fazer isso. É realizada alguma atividade com essas pessoas? Atividades de grupo. A gente faz atividade de grupo com eles nas praças, né, de orientação, de encaminhamentos também. A gente tem uma proposta agora de fazer uma parceria com os profissionais aqui do AD que trabalham música e artes, para trabalhar com eles também nas praças dessas atividades. Como a gente é um projeto que começou faz menos de um ano, a gente está indo implantando, demora um pouco para a gente começar a fazer ações de fato. Tem toda uma questão de vínculo, que você tem que criar primeiro com esse usuário, né? Porque eles estão todo tempo na rua, tem dificuldade às vezes de vincular. Então a gente está fazendo um processo agora de aproximação desses usuários, tá? Vinculando com eles, eles já estão se aproximando da gente, para a gente conseguir ações mais efetivas, mais pontuais, né? Mas a gente faz atividade de grupo com eles quase toda semana na praça, a gente está ali sentado, e aí eu e o pessoal está ali, discute algumas ações de redução de danos, fala um pouquinho sobre saúde. E essa é a proposta, né? A gente está ajudando o AD nesse processo. E qual é a idade dessas pessoas? Olha, normalmente adultos jovens, tá? A gente pegou até agora em rua um adolescente de 16 anos, que era de um outro município, já foi encaminhado para o município de origem, já que ele é menor de idade, né? Mas a faixa etária aí, a partir dos 18 até a última que a gente teve mais velha, acho que tinha 60 anos, eu acho, se eu não me engano.